eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Ingrid, eu também sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós duas estamos aqui hoje para apresentar o trabalho Espaços de Recordação Suburbanos, a leitura multiescalar da paisagem e reflexões sobre transformações e memórias urbanas no contexto de Quintino e Piedade, no Rio. E cabe ressaltar que esse trabalho é um produto da disciplina de mestrado, ministrada pelos professores Vera Tangari e Alex Lamonier, lá no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ. O objetivo geral desse trabalho é demonstrar em ordem prática como os métodos de análise da paisagem estudados ao longo do curso e da disciplina puderam servir de instrumento para reflexões sobre as políticas de preservação das atmosferas e o direito à memória no subúrbio carioca. Aqui apresentaremos descrição da metodologia aplicada, bem como as suas ferramentas e os resultados obtidos por elas, intencionando a leitura multiescalar da paisagem dos bairros de Quintino, Bocaiúva e Piedade. Localizados na zona norte do Rio de Janeiro e inseridos na área de planejamento 3, os bairros se inserem em regiões administrativas diferentes apesar de sua proximidade. No que se refere aos atributos do recorte, os 2 bairros analisados desempenham papéis importantes na dinâmica e na história da cidade, sendo percebida em aspectos históricos, culturais, sociais e econômicos. Podemos destacar também a importância que a Universidade Gama Filho teve para o território e, como dito, o impacto negativo de seu fechamento provocou em seu entorno. Os bairros são cortados por vias de conexões importantes para a estruturação tanto da paisagem atual, quanto também do desenvolvimento histórico do bairro. Para além de suas cicatrizes na malha urbana, a linha férrea do ramal Santa Cruz, a Avenida Dom Helder Câmara e a Rua Clarimundo de Melo estabelecem dinâmicas de centralidades locais, características comumente atreladas às proximidades dos meios de transporte dos subúrbios cariocas. Para a análise aproximada desse trabalho, foi previsto um recorte geográfico dentro dos 2 territórios, delimitado pelas 2 vias com a hierarquia destacada em relação às demais, relações essas que também são vistas no zoneamento urbano. Essa delimitação se deu em virtude de possibilitar de avaliar o território a partir da deriva, para que fosse possível entender a região sob o ponto de vista do caminhante. Os limites leste e oeste foram escolhidos arbitrariamente, levando em consideração os limites administrativos do bairro. Buscando explorar as paisagens dos 2 bairros, de Quintino e Piedade, o trabalho se debruçou sobre os conceitos de constituição da paisagem de Milton Santos, os fluxos e os fixos. Os fluxos sendo a ação humana sobre o território e os fixos uma relação direta entre forma e função da massa urbana. A partir do estudo dessa conformação da morfologia urbana, o trabalho busca, então, dividir os bairros em unidades de paisagem. Essa metodologia de estudo da paisagem é cunhada pelo Laboratório de Sistema de Espaços Livres, o CEL, do PROARC, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. E essa metodologia, ela divide a paisagem de acordo com elementos definidores dessa paisagem, sendo eles o suporte físico, a estrutura e padrão de drenagem, a cobertura vegetal e a mancha urbana. A interpretação do território revela a significativa interação entre o pesquisador e a cidade. Nesse sentido, as pequenas nuances percebidas durante a visita ao local são cruciais para uma análise aprofundada. Além da exploração do território a partir das derivas, a partir da visita em campo, também foram usados dados georreferenciados, levantados em bases cadastrais oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro e também a partir do banco de dados do Grupo CEL. A partir desses dados referenciados, a gente busca entender os aspectos tipomorfológicos e espaciais e o planejamento urbano e o zoneamento desses bairros. Como resultado das análises dos fixos e dos fluxos, cada grupo da turma fez os seus mapas baseados nos dados que levantou. No fim, a turma entrou em um consenso e criou esse mapa final, que é o mapa síntese, que dividiu os bairros em 6 unidades de paisagem, destacando a centralidade das avenidas Dom Helder Câmara e a Rua Clarimundo de Melo, a centralidade do bairro de Piedade, nas unidades 3 e 4, a característica mais residencial do bairro de Quintino, sendo a unidade 2, e a singularidade da comunidade da Caixa d'Água, sendo a unidade 5. A turma decide se aprofundar na análise da unidade 4,
porque essa unidade apresenta um histórico de nascimento e de morte de seus equipamentos urbanos. Esse debate sobre as temporalidades encontradas na Unidade de Paisagem 4 aponta para reflexões sobre o direito ao acesso à memória de áreas periféricas urbanas, como é o caso do subúrbio carioca. Decisões projetuais e a ausência de políticas públicas ligadas à preservação do direito à memória desses lugares urbanos resultam no apagamento da história fabril e institucional do bairro. Um dos exemplos mais recentes dessa problemática no contexto atual de Piedade foi o fechamento e a proposta de transformação de parte do terreno da antiga Universidade Gama Filho em um novo parque urbano. Sua proposta é fundamental para a região, que sofre com a ausência de espaços livres recreativos e a falta de arborização urbana, sendo uma realidade presente no subúrbio carioca como um todo. No entanto, a implosão dos edifícios da antiga universidade e a consequente transformação do caráter do seu terreno indica não somente uma mudança de função e alteração dos usos e apropriações desse espaço pelos usuários. A Gama Filho se torna, por fim, mais uma memória no passado de Piedade, sem vestígios físicos de sua história ou qualquer alusão a ela. Baseando no conceito de espaço de recordação de Aley Desman, uma memória como essa, quando vinculada a um suporte individual ou coletivo, apresenta tendência basicamente perspectivista. A partir de um determinado presente ilumina-se um determinado recorte do passado, de modo que ele descortina um determinado horizonte do futuro. Como outro exemplo de esquecimento dentro do bairro, a fábrica Açúcar União se localizava muito próximo ao terreno da antiga Gama Filho e, em 2021, deu lugar a um conjunto habitacional Vivaz Piedade. É percebida a ausência de qualquer referência ao passado fabril do bairro, que se tornou mais uma lembrança não materializada da história de Piedade. Em São Paulo, na região da Moca, o destino da antiga fábrica da também Açúcar União foi similar ao caso de Piedade, que igualmente se transformou em um novo empreendimento imobiliário. No entanto, a memória do que existia ali antes dessa intervenção é preservada de maneira mesmo que singela, na manutenção da antiga chaminé da extinta fábrica. No contexto de São Paulo, houve um estudo para o efetivo tombamento de todo o edifício em 2007, mas nesse período a obra já havia começado, o que resultou na demolição das estruturas fabris e na manutenção apenas de sua chaminé. Apesar disso, a existência dela evidencia na paisagem o que um dia habitou aquele lugar. Nossas considerações finais se debruçam, então, na compreensão de como o estudo da paisagem, da conformação dessa paisagem, traz reflexões sobre o futuro da cidade e o presente dela. A exploração, dessa paisagem nos bairros de Quintino e Piedade, principalmente na unidade de paisagem 4, que foi definida pela turma, revelam como que existe um certo descaso nessa história e na permanência dessa atmosfera da paisagem nos bairros suburbanos carioca. Como que o direito de memória tem sido negado em detrimento da construção de novos equipamentos, e do crescimento urbano muito acelerado, em detrimento dessa história e de contar a memória desses locais. O trabalho também destaca como que o estudo da paisagem pode ter como fruto projetos que tenham maior sensibilidade, a essa história e a memória local, e que, ao mesmo tempo, também possam atender as novas demandas urbanas estabelecidas, pela nova sociedade que está por vir. Bom, agradecemos desde já a atenção, deixamos nossos e-mails para contatos futuros. Gostaríamos de deixar nossos agradecimentos especiais também à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao CNPq, à CAPES e à FAPERJ, pelo financiamento das pesquisas.